Quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Lucas, capítulo 13 e versículo 10. E nós vamos basear a nossa mensagem nesta manhã, nesta passagem de Lucas, capítulo 13 e versículo 10. E eu chamei a esta mensagem: a dor não é a nossa identidade. Diga a alguém que está aí ao seu lado: a dor não é quem verdadeiramente tu és. Sim? Então a dor não é a nossa verdadeira, não é a nossa identidade. E Lucas 13, 10, então eu vou ler até ao versículo 17. E diz assim: e ensinava no sábado numa das sinagogas. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, tu estás livre da tua enfermidade. Então ele pôs as mãos sobre ela e logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Tomando a palavra, o dirigente da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é permitido trabalhar. Nestes vinde para serdes curados e não no sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: hipócrita, no sábado não desamarra cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Dizendo ele isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que Jesus fazia. Diga comigo: glória a Deus. Esta mulher, nós lemos aqui em Lucas 13, era uma mulher que há 18 anos ela tinha um espírito de enfermidade. Há 18 anos ela andava curvada e diz a Bíblia que ela não podia de modo algum endireitar-se. Ela não conseguia mudar de posição, ela sempre estava curvada. Jesus viu-a, diga comigo, Jesus viu-a. Jesus viu-a e chamou-a. E disse-lhe: mulher, tu estás livre dessa enfermidade. E diz que lhe pôs as mãos e ela foi automaticamente curada. Ela logo se endireitou e deu glória a Deus. Diz que se levantaram os críticos, começaram a dizer que não deveria haver cura ao sábado. E Jesus confronta-os com algo. Basicamente, Jesus disse-lhe: vocês desamarram o boi, o jumento, levam a beber água, ou seja, tomam conta dos animais, por exemplo, e não convinha, no versículo 16, e não convinha soltar desta prisão, diga comigo, prisão, não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, que estava presa por Satanás há 18 anos. Então nós vemos que Jesus mostrou, primeiramente também, que ele conhecia a história daquela mulher. Não vemos que Jesus perguntou alguma coisa à mulher, não vemos que a mulher contou a Jesus a sua situação. Nós na Bíblia, quando nós percorremos a Bíblia, vemos como Jesus teve tantos encontros diferentes com cada pessoa. Eu quero dizer-lhe, você e eu somos pessoas únicas, singulares, e Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa história, Deus conhece cada particularidade que existe em nós. Nós somos muitos aqui nesta sala, muitos estão a assistir-nos online e eu creio que cada um de nós tem a sua história particular. Verdade? Cada um de nós tem as suas dores, cada um de nós tem os seus problemas, os seus confrontos, as suas tempestades. E Deus conhece cada uma delas. Quantos servem a esse Deus Todo-Poderoso? Quantos dizem assim: Deus me conhece e eu sei, eu posso acreditar, eu posso confiar que a minha história pessoal, Deus a conhece. Nós às vezes pensamos, ou então eu penso, não sei se os irmãos já pensaram isso, aquele pensamento que é: bem, há tantas pessoas no mundo, Deus tem tantos filhos, por que é que Deus haveria de se importar comigo? Alguém já teve assim um pensamento desses? Ai, que bom que não, irmãos, isso é maravilhoso, mas eu já tive. Porquê é que Deus se havia de importar comigo? Porquê é que Deus havia de se importar com esta tempestade? Há tempestades piores, há pessoas que estão piores, mas eu quero dizer-lhe que Deus conhece a sua história ao pormenor. E quando eu leio esta passagem desta mulher e observo que nós sabemos que ela está presa naquela enfermidade há 18 anos,
porque de alguma forma o narrador da história nos está a dizer isso. Mas quem lança isso é o próprio Jesus. O próprio Jesus diz: esta mulher está presa. Ou seja, Jesus considerava que aquele espírito de enfermidade era uma prisão para aquela mulher. E ele indica a fonte. Satanás era o causador dessa prisão. Então eu quero dizer-lhe, Deus conhece todas as coisas da nossa vida. E já por aí quero dizer-lhe e quero pedir-lhe que nesta manhã você possa olhar para si mesmo e dizer: Deus conhece a minha história. Deus conhece cada apontamento da minha história. E Ele está cuidando de mim. Há aqui alguém que creia nisso? Talvez muitos de nós aqui saibamos bem a dor que esta mulher sofreria. Talvez poucos aqui tenham realmente um peso sobre as suas costas, como esta mulher tinha, que faz com que vivam curvados, fisicamente falando. Mas muitas pessoas estão encurvadas na sua alma. Aliás, a própria dor da alma muitas vezes faz-nos carregar um fardo que quase parece físico e que traz dor. Alguém se identifica com isso nesta manhã? Muitas pessoas hoje sentem-se carregadas, sentem-se pesadas. Sobre os seus ombros carregam muitos pesos. Peso da culpa, do passado, das palavras, das expectativas, muitas delas frustradas. Sentem o peso da religião, o peso do medo. Esta mulher talvez represente muitos de nós aqui nesta manhã. Ela tinha literalmente uma dor física, ela tinha literalmente uma curva sobre as suas costas, mas muitos de nós que estamos aqui podemos ter exatamente a mesma curva de uma forma emocional, cá dentro. Quantos me entendem nesta manhã? É disto que nós vamos então falar hoje, porque quando Jesus entra na história desta mulher, diz que ela estava sem solução há 18 anos. Mas quando Jesus entra numa história, Jesus vai mudar essa história. Diga assim comigo: quando Jesus entra numa história, Jesus vai mudar o curso desta história. Eu quero dizer nesta manhã que Jesus está aqui e que você pode confiar que se você entrega o seu coração a Ele, verdadeiramente Ele pode mudar toda a sua história. Está aqui alguém que creia nisso? Diga assim comigo: Jesus vai mudar a minha história. Há só algo que Deus pede de si hoje, é que você possa abrir o seu coração, possa receber esse convite de Jesus, porque diz a Bíblia que Jesus olhou para ela, viu-a e chamou-a. Hoje Jesus está aqui a chamar pessoas. Hoje Jesus está aqui a chamar-te a ti e a dizer-te: se tu crês em mim, eu posso mudar a tua história. Eu quero uma igreja hoje que me diga amém, glória a Deus. Eu creio que Deus reescreve histórias da nossa vida. Esta mulher teve essa experiência, esse encontro com Jesus. Então é disso que nós vamos falar hoje, da capacidade de Jesus transformar vidas e histórias de vida. Um primeiro ponto que nós podemos falar sobre esta mulher é que esta mulher estava presente, mas ela era prisioneira. Porquê? No versículo 2 nós lemos: estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Onde é que ela estava? Ela estava na sinagoga. Ela estava presente. Nos tempos de hoje podíamos dizer que ela estava na igreja. Ela estava ali a ouvir a palavra de Deus. Só que mesmo assim, mesmo ela estando ali na sinagoga, ela estava presente, mas ela estava prisioneira daquela dor. Sabe, uma das coisas que podemos ver nesta mulher é que ela não tinha desistido de Deus. 18 anos com aquela enfermidade, mas ela estava ali, mais uma vez, na sinagoga, esperando, ouvindo a palavra de Deus. Quantos nesta manhã podem entender que esta mulher era uma mulher de fé? Amém? Era uma mulher que há 18 anos padecia de uma enfermidade. Ela vivia fisicamente encurvada. Ela não conseguia endireitar-se, mas ela não desistiu da presença de Deus. Eu quero dizer, eu não sei há quanto tempo você talvez tenha essa dor, talvez tenha esse problema, talvez viva de uma determinada forma, mas eu quero dizer-lhe que Jesus está aqui hoje para transformar essa condição. E que se você prevalece e continua crendo, não importa há quanto tempo, há quantos meses, há quantos dias, há quantos anos, esta mulher prevaleceu na fé. Esta foi uma mulher que prevaleceu crendo em Deus. Hoje, nós vimos à igreja, nós temos acesso à presença de Deus porque Jesus deu a vida dele por nós.
Se você e eu hoje podemos entrar com confiança, com liberdade na presença de Deus, foi porque Jesus deu a sua própria vida por nós e nos deu direito a esse acesso. Amém? Então, hoje nós podemos vir à igreja livremente, nós temos acesso diário à presença de Deus, nós até nem precisamos só de vir à igreja para ouvir a palavra de Deus. Jesus nos faz um convite diário de que nós sejamos pessoas que busquem a Deus diariamente. E você e eu, como filhos e filhas de Deus, nós podemos ter acesso à presença de Deus. Porque a Bíblia diz que no momento em que nós recebemos Jesus na nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. Então você tem Deus na sua vida. Há aqui alguém com Deus na sua vida? Há aqui alguém que pode entrar com confiança diante da presença de Deus porque Ele é seu Pai? Esta mulher, ela estava ali na sinagoga, ela estava presente na sinagoga, mas de alguma forma ela continuava presa àquela circunstância da vida dela. E sabe, as circunstâncias que muitas vezes nos vergam não devem ser mais fortes do que a nossa busca pela presença de Deus. As circunstâncias negativas que o cercam e que de alguma forma o fazem vergar na vida, que o fazem andar dobrado, que o fazem andar carregado, não deve ser desculpa nem impedimento para você continuar a buscar a presença de Deus. Porquê? Porque a presença de Deus é que nos sustenta, a presença de Deus é que nos sustém, a presença de Deus é que é a nossa força, a presença de Deus é a única que nos pode tirar numa condição terrena. É a presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus. Ela estava presente e então nós também não podemos deixar que as circunstâncias sejam mais fortes que a busca pela presença. Sabe, quando Moisés morreu e Deus levantou Josué para guiar o povo à terra prometida, em Josué 1:9 nós temos lá a promessa de Deus para a vida de Josué. Diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes. Agora diga comigo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sabe o que é que Deus prometeu a Josué? Deus não prometeu a Josué que tudo ia ser igual ao que tinha sido com Moisés. Deus não prometeu que tudo ia acontecer exatamente igual. O que Deus prometeu a Josué foi que ia estar sempre com ele. Isso significa, irmão, que a sua história não tem que ser igual à história do seu irmão do lado. A sua história, o que Deus vai fazer consigo, não é de maneira nenhuma o que Deus vai fazer com o seu irmão do lado. Diga assim comigo: a minha história não é igual à história do meu irmão, do meu amigo, do meu vizinho. Deus vai fazer comigo algo único. Amém? Deus trata comigo de uma forma única. Nós vemos que esta mulher, ela tinha a sua própria história. E aquilo que Deus prometeu a Josué foi a presença. Eu quero dizer-lhe, aquilo que Deus nos promete é a presença de Deus. Você pode crer que a presença de Deus sempre está consigo. Você pode acreditar que Deus nunca o deixa, nunca o abandona, ainda que tudo à sua volta desmorona, o Deus Todo-Poderoso, Ele está consigo. Há aqui alguém que creia hoje? Nós às vezes pensamos que precisamos de coisas específicas para ser feliz. Quando eu tiver isto eu vou ser feliz, se eu tivesse aquilo ia ser feliz, se a minha vida fosse desta ou daquela maneira, aí sim eu ia ser feliz. E baseamos a felicidade no que temos e no que não temos, no que somos e no que não somos. Entramos em comparação com os outros e não entendemos que tudo o que nós precisamos, nos nãos e nos sims da vida, é mesmo da presença de Deus. O que você e eu necessitamos, independentemente do que estamos a viver, seja bom, seja mau, seja em cima, seja em baixo, o que você precisa e o que eu preciso é da presença de Deus. Foi aquilo que Jesus prometeu a cada um de nós. Ele disse: eu enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará convosco todos os dias da vossa vida. Então essa é a promessa de Deus para nós, que Deus estará sempre conosco. É a presença dEle que nos sustém. E sabe, esta mulher, apesar de todas as circunstâncias negativas à volta dela, todas as debilidades que ela tinha, ela permanecia
a ouvir a palavra, ela permanecia numa fé silenciosa, ela permanecia à espera do seu milagre. Quantos aqui esperam em Deus? Na semana passada o pastor Pedro falou-nos sobre um corredor de espera. Às vezes nós estamos nesse corredor de espera, às vezes nós estamos à procura da porta, mas Jesus, Ele tem um tempo para cada um de nós, para fazer aquilo que Ele tem que fazer. E Jesus estava a dizer sobre esta mulher que ela estava presa por Satanás. Muitos de nós estamos ou já estivemos presos a coisas que Satanás colocou na nossa vida. Quem é Satanás? O seu inimigo, o meu inimigo. Irmãos, ajudem-me. Satanás é o nosso inimigo, sim ou não? O seu inimigo não é pessoas, o seu inimigo é Satanás. Jesus está aqui a dizer, e é talvez das poucas histórias que nós vemos em que Jesus especificamente diz: esta mulher estava presa por Satanás. Eu quero dizer-te, independentemente da prisão onde Satanás te colocou, hoje é dia de sair dessa prisão. Hoje é dia de sair dessa prisão. Hoje é dia de sair desse lugar de prisão, de luto, de tristeza. É hora de sair desse lugar, porque Jesus está aqui nesta manhã. Jesus está para libertar, para curar, para salvar. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não importa a prisão que te prenda, importa aquele que é todo poderoso para tirar-te de lá. E este Jesus com esta mulher foi tão específico. Quando ele diz, isso a mim me impacta, quando ele diz: não convinha soltar desta prisão esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. As obras do diabo estão destruídas quando Jesus chega a um lugar, quando Jesus chega a uma vida. Ele vem para romper, Ele vem para libertar, Ele vem para te tirar desse cativeiro, Ele vem para te dar uma nova oportunidade, Ele vem para te tirar desse lugar de escassez, de mentira, e dar-te uma nova oportunidade, dar-te uma nova vida, dar-te vida com abundância. Jesus chegou diante da sinagoga, Jesus viu aquela mulher, olhou para ela e disse: está na hora de sair dessa prisão. E eu quero dizer-lhe nesta manhã que eu creio que Jesus está aqui olhando para cada um de nós e dizendo: está na hora de sair dessa prisão, desse cativeiro, está na hora de sair dessa luta, está na hora de sair dessa forma de estar na vida, é hora de sair dessa prisão. Então esta mulher, apesar da sua dor de 18 anos, ela continuava a buscar a presença de Deus. Diga a alguém que está ao seu lado: continua a buscar a presença de Deus. A tua libertação é hoje, a tua libertação é agora. Amém? Agora. Há uma música que nós cantamos que é: semeia agora, colhe agora. E devem andar a cantar essa música na igreja infantil, porque a minha Nini só diz: agora, agora. Então diga ao seu irmão: agora é tempo de libertação, é tempo de vida com abundância, é tempo de vitória para ti, é tempo de sair desse cativeiro, é tempo de sair dessa prisão, porque Jesus está aqui para nos trazer libertação. Amém? Esta mulher estava encurvada, presa, limitada e sofrida. E isso mostra-nos uma realidade, irmãos. Às vezes nós estamos na casa de Deus, às vezes nós servimos, vimos à igreja, caminhamos, mas dentro de nós ainda existe algo quebrado, algo ferido, algo pesado. A dor desta mulher mostra-nos que era uma luta antiga. Era uma luta antiga, uma luta de 18 anos. Não sabemos a história, não sabemos se ela procurou ajuda, não sabemos como é que ela fazia para ultrapassar as dores que ela deveria ter. Sabemos sim que era uma dor prolongada, era uma dor que tinha data, era uma dor que tinha anos, era uma dor que tinha 18 anos. E sabe, há dores que ninguém vê. E estar na igreja, vir à igreja, não significa que nós estamos totalmente livres, irmão. Mas significa que nós estamos no lugar onde começa a libertação. Você hoje veio aqui a este lugar, eu quero dizer, hoje começa a sua libertação.
Hoje, porquê? Porque você está no lugar da libertação. Você está no lugar onde Deus está pronto para começar a sua libertação. E eu quero dizer-lhe, apontar isto, porque às vezes as pessoas têm anos de vir à igreja, têm muitos anos que conhecem a Deus, mas elas permanecem na mesma história, elas permanecem no mesmo cativeiro, elas permanecem na mesma prisão. Esta mulher tinha 18 anos de estar presa naquela condição. E virmos à igreja é uma bênção, amém? Mas se você e eu nunca abrirmos o nosso coração para o poder de Deus, você pode permanecer anos, ganhar raízes na igreja, ser um dinossauro da igreja e nunca ser verdadeiramente livre. Porquê? Porquê? Porque Jesus disse, João capítulo 8 e versículo 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... João 8,32, vamos ler juntos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade, irmãos? É a minha verdade? O que é a verdade? É a verdade que eu acho que é verdade? É a verdade que eu conto como verdade? É a verdade que eu acho que é verdade no meio de todas as verdades que existem, mas a minha é melhor? Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Quer dizer, irmão, não há outra fonte, não há outro meio, não há outro caminho, não há outra maneira, não há outro nome. Como diz algumas músicas, não é o João nem a Maria. Ninguém nos leva à presença de Deus a não ser o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, que verdade vai libertar a sua vida, irmão? Não é a sua verdade, é Jesus. Jesus é a verdade. Diz que a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você conhece Jesus, quando você conhece a pessoa de Jesus Cristo, quando você deixa que Jesus reine na sua vida, quando você diz, há pouco a Lídia estava a dizer, o nosso ego não quer adorar, a nossa carne não quer adorar, você vai dizer a alma para adorar. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a única verdade. Se você deixa que Jesus reine na sua vida, o que é deixar Jesus reinar? É Jesus realmente entrar e não só seres, eu tenho Jesus. Não, é você deixar que Ele reine, que Ele lhe diga, minha filha, meu filho, caminha por este caminho, sai deste caminho, deixa isto, faz assim. Isso é Jesus a reinar em sua vida. Um rei, ele reina no seu reino. Se você deixa Jesus reinar, você deixa Jesus dizer-lhe o que está certo e o que está errado. Ainda que você ache que é de outra forma, mas a verdade é Jesus. Diga comigo, Jesus é a verdade. E se eu conheço Jesus, eu sou livre. Quantos querem liberdade? A liberdade está em Jesus. Amém? A presença dela na sinagoga mostra uma fé silenciosa. Mesmo sem ver resultados, ela continuava a buscar a Deus. E Jesus honra quem não desiste. Jesus honra quem não desiste. A fidelidade dela a Deus foi o que a sustentou até o dia de receber o seu milagre. Sabe, muitas pessoas estão à procura de um milagre, mas desistem pelo caminho porque não são fiéis. Acham que Deus tem uma máquina daquelas que nós encontramos nas áreas de serviço. Carregamos num botão, pomos uma moeda, e sai o que nós queremos. E muitas pessoas tratam Deus dessa forma. Vão a Deus, eu quero isto, tique. Não saiu nada. Deus não merece. Deus não merece a minha fidelidade. Diga comigo, a fidelidade desta mulher foi a que a sustentou até ao dia de receber o seu milagre. Quantos querem milagres? Quantos querem milagres em sua vida? Quantos querem milagres na sua vida? Mantenha aí a sua mão de pé. E só aquela pessoa que pôs a mão de pé, você vai dizer-lhe, ser fiel a Deus. Porque é que quer milagres. Só os que querem milagres. Diga àquele que quer milagres, ser fiel a Deus, ser fiel a Deus, ser fiel a Deus, ser fiel a Deus. Jesus disse a Marta, se tu crês, tu verás a glória de Deus. Crê somente. Marta tinha
o seu irmão morto há 4 dias. Não havia esperança, estava morto, já acabou. E Jesus disse: Marta, Marta, se tu crês, tu vais ver a glória de Deus. Se tu és fiel, se tu crês em Jesus, tu vais ver a glória de Deus. Quantos creem? Quantos vão ver a glória de Deus? Diga amém. Aplauda a Jesus. Eu vou ver a glória de Deus na minha vida. Esta mulher, mesmo no meio da dor, mesmo no meio da falta de força que ela tinha, fisicamente falando, ela vivia arrastada. Ela mostrou que persistiu em guardar a palavra de Deus e continuou a buscá-lo. Diga comigo assim, então, ela esteve presente, ela estava presente, mas era prisioneira de uma dor. E agora diga aí ao seu irmão: mas Jesus está quase a mudar isso. A segunda coisa sobre esta mulher é que Jesus vê antes dela sequer pedir. Jesus vê antes dela pedir. O texto diz que, o versículo 12 diz: vendo-a Jesus. Nós temos muitas passagens bíblicas, como eu estava a dizer há pouco, de curas, de encontros com Jesus. Vemos mulheres que gritavam pela sua presença, mulheres que gritavam: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Homens e mulheres que pediam, que clamavam, que estavam com a sua fé. Esta mulher foi diferente. Ela estava em silêncio. Provavelmente, ela nem tinha noção do que estava a acontecer bem à volta dela. Porque ela não via, irmãos, ela estava encurvada, ela tinha o olhar sempre colocado para baixo. A condição física dela não permitia que ela tivesse todo o panorama. Esta mulher estava numa condição física terrível. Mas ela não pediu, ela não falou, ela não se defendeu, ela não explicou a sua dor. Nós temos uma passagem que Jesus vai curar um cego e pergunta-lhe: queres ser curado? E ele diz: é assim, eu até queria, só que ninguém me ajuda. Não há... Ele explicou o que lhe tinha acontecido, o que lhe acontecia. Nós temos muitas passagens em que Jesus trabalhou de forma diferente com cada um, sim? Porque nós somos todos diferentes e Jesus trabalha connosco de forma diferente. Com esta mulher especificamente, ela não pede, ela não clama, ela não grita, ela não fala, ela não se defende, ela não explica. Jesus viu. Jesus viu e percebeu a sua dor. Diz: vendo-a Jesus. Essa expressão, vendo, esse verbo de ver, é tremendo aqui. Porque é impressionante como numa sinagoga onde estavam muitas pessoas, se Jesus estivesse aqui hoje falando para cada um de nós, Ele estava a ver cada um. Diga assim comigo: eu sou vista por Deus. Às vezes nós pensamos que andamos pelos pingos da chuva, que ninguém nos vê, que Deus não está atento, que... Não, Deus está a ver cada um de nós de uma forma especial. Então este texto diz-nos que Ele viu e percebeu a sua dor. Sabe, Ele conhece cada detalhe da nossa vida, mesmo quando ninguém mais percebe. Jesus vê aquilo que ninguém vê. Jesus vê as lágrimas escondidas. Jesus vê o desânimo silencioso. Jesus vê o cansaço que você tem por trás do sorriso que você mostra. Ninguém está esquecido por Deus. Vou dizer de novo: ninguém está esquecido por Deus. Quando você estava naquele quarto, quando você estava naquele carro, quando você estava a chorar, quando você estava a pedir algo a Deus, quando você estava a derramar o seu coração diante dEle, Ele estava a ver. Diga aí ao seu irmão: Jesus vê-te. Jesus está a ver-te. E diga assim: ninguém é esquecido por Deus. Se você alguma vez se sentiu esquecido pelo homem, eu quero dizer-lhe: por Deus você não é esquecido. Para os outros, ela era apenas mais uma doente. Por isso é que os críticos vieram e disseram: olhem, os doentes não venham ao sábado, os doentes venham no outro dia qualquer. Para eles, para aquelas pessoas à volta dela, ela era só mais uma doente. Ela era só mais uma que estava ali. Para Jesus, ela era uma filha de Deus, que precisava de libertação. E Ele nunca ignora quem está a sofrer.
O olhar de Jesus é um olhar que nos traz esperança. Provavelmente quando Jesus olhou para aquela mulher, o seu olhar, irmão, é um olhar de amor, é um olhar de compaixão, é um olhar de misericórdia, é um olhar de quem se coloca no lugar do outro. O olhar de Jesus traz esperança à nossa vida. Quando Jesus olha para alguém, algo muda. O seu olhar não condena. O olhar de Jesus não é um olhar de condenação, é um olhar de restauração. É um olhar para dar uma nova vida. Diga assim comigo: Jesus viu antes mesmo dela pedir. E o terceiro ponto é que Jesus chama por quem ela é e não pela ferida que ela carrega. Diga comigo: Jesus chama por quem ela é e não pela ferida que ela carrega. Jesus não diz assim: mulher encurvada, vem cá. Jesus não diz: ó mulher derrotada, ó pobre coitada, anda aqui. Jesus diz: mulher. E no versículo 16, ele vai mais longe e identifica-a como sendo uma filha de Abraão. Isso, assim, em poucas palavras, significava que ela era uma filha da promessa. Ela, no nosso contexto hoje, ela era uma filha de Deus. Quero perguntar hoje aqui, quantos filhos estão aqui hoje? Filhos e filhas de Deus. Se você diz: bem, eu não sei bem se sou ou não filho, eu quero dizer-lhe, a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você ser um filho, para você ser uma filha, há uma coisa só que você tem que fazer: receber Jesus em seu coração. Dizer: eu creio em Jesus, eu creio que Deus enviou Jesus para morrer por mim e me dar vida, para que eu não morresse nos meus pecados, mas para que eu tivesse vida e perdão. Quando você faz esta oração e diz: Jesus, eu recebo-te na minha vida, você torna-se um filho de Deus. Então eu vou fazer outra vez a pergunta: Igreja de Cristo que está aqui hoje, quantos são filhos de Deus? Os filhos têm que fazer mais barulho. As filhas de Deus fazem mais barulho. Querem ver? As filhas de Deus. Os filhos. Uau! Fiquei impressionada. Vocês já sabiam, não é? E então aprontaram-se bem. É que na maioria das vezes as mulheres fazem aquele barulho mais forte que os homens, mas afinal eles hoje estavam preparados. Então, e os filhos e filhas de Deus? Glória a Deus! Sabe, Jesus devolveu identidade a esta mulher antes de devolver a própria saúde. Antes mesmo de Jesus a levantar por fora, Ele levanta-a por dentro. A cura sempre começa na identidade. Ouça isto: muitas pessoas não recebem cura na sua vida, não recebem libertação, porque elas não se veem como filhas de Deus. Elas têm dificuldade em se ver como filhas de Deus, em receber essa identidade. Por muitas e variadas razões, elas não conseguem sentir essa filiação com Deus como sendo o Pai. Sempre têm um espírito de orfandade que as impede de ver Deus como seu Pai. Mas eu quero dar-lhe uma boa nova. Vamos a Romanos capítulo 8, juntos, e versículo 15. Romanos 8,15. Tem ali tanto segredo para nós. Vamos atentamente. 8,15 a 21. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Não mudes. Volta para o 15. Diga assim comigo: eu não recebi um espírito de escravidão para estar outra vez com medo, mas eu recebi um espírito de adoção de filhos, e hoje eu posso chamar Deus de Abba, Pai. Abba é uma palavra que significa querido Pai. Abba é como em Israel os filhos tratam os seus pais. Quando chamam Abba, eles estão a chamar paizinho, meu paizinho. Abba, Pai.
Nós não recebemos um espírito de escravidão para estar outra vez com medo, mas através de Jesus nós recebemos o espírito de adoção de filhos. Tu e eu fomos adotados na família de Deus. Tu e eu fomos adotados e hoje podemos chamar Abba Pai. Nós podemos dizer, Ele é meu Pai, Ele é o meu Paizinho querido. A visão distorcida que nós temos às vezes de paternidade, de maternidade, faz com que nós não consigamos ver Deus como o nosso Pai. Mas hoje você vai crer na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que você não recebeu um espírito de escravidão para estar com medo, mas recebeu um espírito de adoção de filhos para chamar Deus de... Diga bem alto, meu Pai. Meu Pai. Sabe, uma igreja restaurada na sua identidade é uma igreja vitoriosa. Porque se você e eu entendemos que Deus é nosso Pai, nós não somos escravos nesta terra, nós não temos medo, nós olhamos para Deus e dizemos, Ele é meu Pai e Ele toma conta de mim. Vamos seguir o 16? Por favor. O mesmo Espírito, o Espírito Santo, dá testemunho no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Porquê? Porque quando você tem Jesus na sua vida, diz a Bíblia que o Espírito Santo vem habitar dentro de si. E o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa da Trindade e é Deus, não é uma força, irmão. Não é uma energia, não é uma coisa flutuante, é o próprio Espírito de Deus, é o próprio Deus. Irmãos, o Espírito Santo não é uma força, diga amém. Não é uma energia, não é um tremelique. O Espírito Santo é Deus. E quando Jesus entra na sua vida e vem reinar na sua vida e vem entrar na sua vida e vem limpar a sua vida, o Espírito Santo vem habitar dentro de si. Você nunca mais está sozinho. O Espírito Santo está dentro de si. A única coisa que o apaga é você calá-lo. A única coisa que apaga é o pecado. A única coisa, a Bíblia diz para nós não apagarmos o Espírito Santo das nossas vidas, não rejeitarmos o Espírito Santo das nossas vidas, porque Ele vem habitar em nós e Ele quer transformar a nossa vida. Então diz que o Espírito testifica com o nosso Espírito, porque nós temos um Espírito. Somos corpo, confirme aí que você é corpo. Faça assim, não faça ao seu irmão, não aproveite para dar a belisca delas. Dê assim mesmo, você é um corpo, dói ou não dói? Você tem uma alma, o centro das suas emoções, e você tem um Espírito, que esse é eterno, e ou vai para ter com Deus, ou vai para outra morada. O nosso Espírito, o mesmo Espírito Santo testifica, dá testemunho ao nosso Espírito. Tu és um filho de Deus. Vamos avançar? E se nós somos filhos, diga comigo, se eu sou filha ou filho, eu sou herdeira. E sou herdeira de Deus e sou co-herdeira com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, esta mulher era filha de Abraão. Porquê? Ela era herdeira da promessa. E se nós, diz a Bíblia, se nós somos filhos, nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. 18, por favor. Porque para mim tenho por certo, isto é algo tremendo, irmãos, é ou não é? Porque para mim tenho por certo, dizia Paulo, que as aflições deste tempo presente não se vão comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Vire-se para o seu irmão e diga, olha, tens tido aflições neste tempo? Tens aflições neste tempo presente em que vives? Tens aflições? Diga-lhe assim, eu quero dar-te uma boa nova. Mas dê uma boa nova com alegria. Porque não damos boas novas tristes, damos boas novas. Que são o quê? As aflições que tu vives hoje não se comparam com a glória que Deus há de revelar sobre a tua vida. Não só na eternidade com Deus, na sua glória, mas aqui mesmo nesta terra. O que estás a viver hoje não se compara com a glória que Deus vai revelar sobre a tua vida. Os problemas, as circunstâncias que hoje vives não se comparam com aquilo que Deus está a ponto de fazer na tua vida. A prisão onde estás metido não se compara com a libertação que Deus tem para a tua vida. A enfermidade que hoje talvez te aprisiona não se compara com a saúde divina que Deus te quer dar, te quer dar na tua vida, quer derramar sobre a tua vida. O que vivemos hoje, neste tempo presente, não se compara com a glória que vamos viver um dia na eternidade com Ele. Não se compara. Romanos 8:19.
Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação espera quando os filhos de Deus se manifestem. Quantos são filhos? Seguimos. 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade. A criação ficou sujeita ao pecado. Porquê? Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, que foi o pecado. 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus quer tirar-te da servidão, Deus quer te tirar da corrupção, Deus quer tirar-te do medo, Deus quer tirar-te do pecado, Deus quer tirar-te desse lugar de prisão e quer trazer-te para a liberdade da glória dos filhos de Deus. É para esse lugar que Deus quer passar a tua vida. Então veja, esta é a boa nova que nós recebemos. Que lindo, tanta coisa que nós recebemos aqui. Temos o Espírito de adoção de filhos, fomos adotados como filhos, podemos chamar Deus de Pai, somos herdeiros das promessas de Deus. Aquilo que nós vivemos hoje não se compara ao que Deus tem para a nossa vida. Fomos chamados para sermos livres da corrupção, da servidão, para irmos para a liberdade da glória de Deus. Quando Jesus trata esta mulher por filha de Abraão, Ele marca-a com a sua identidade, antes mesmo de lhe dar cura. Quando perdemos a identidade de filhos, quando perdemos a identidade de filhos, dificilmente nós alcançamos as bênçãos do Pai. Quando nós perdemos a identidade, quando nós não recebemos a identidade de filhos de Deus, dificilmente nós recebemos as bênçãos. Sabe, muitos problemas das pessoas que nós às vezes olhamos e vemos o problema, por trás desse problema é tanta falta de identidade. É tanta falta de não saber quem são. É tanta falta de não se agarrarem a nada, a não crerem em nada. O grande problema das pessoas muitas vezes está porque não têm identidade. Jesus veio para restaurar a tua identidade. Talvez a tua história de vida te permite que tu não sabes nada sobre ti, ou que duvidas de muita coisa, mas Jesus veio para restaurar a tua identidade. E sabe, Jesus não olha para o que nós temos, Jesus não olha para a nossa filiação terrena. Jesus não olha para a família de onde nós viemos, para o sítio onde nós vivemos. Jesus olha para nós como pessoas únicas. E a cada um de nós, Ele dá uma nova identidade de filhos de Deus. Não importa se você está na prisão, se você está livre. Não importa se você está numa ilha, se você está num continente. Não importa onde você está, se você nasceu numa família espetacular, se você foi rejeitado à nascença, se você nem sabe quem é o seu pai. Não importa nada da sua história. Ele, quando vem, resgata e diz: tu és um filho de Deus. Tu és uma filha de Deus. Não importa o teu passado, não importa a tua história, não importa nada, importa que tu és um filho de Deus. E aí começa uma nova história para ti. Aí começa um novo tempo para a tua vida. Quando Jesus então trata esta mulher por filha de Abraão, Ele estava a dizer: esta não é uma mulher qualquer, é uma filha de Deus. Sabe, quando nós perdemos essa identidade, como eu estava a dizer, quando nós ou não reconhecemos a identidade como filhos, nós dificilmente alcançamos a bênção do Pai. E eu vou dar-lhe só 2 exemplos de pessoas e de situações que a falta de identidade fez com que elas não conseguissem realmente receber aquilo que elas tinham a receber. Ou seja, quando elas assumiram uma identidade que tinha mais a ver com aquilo que elas tinham falta, do que verdadeiramente olharem para a sua condição como filhos de Deus. No livro de Ruth, nós lemos uma história, que é a história de Ruth, mas começa com a história de Noemi. E assim, resumidamente, os irmãos depois podem ler o livro de Ruth, é um livro pequeno e muito bonito. E Noemi, a palavra Noemi, o nome Noemi, significa doce, agradável. E Noemi, quando saiu com a sua família para outra terra, Noemi ela saiu daquela terra porque havia fome naquela terra. Noemi leva aquela identidade de Noemi, era doce, agradável. Quando ela foi para outra terra, a vida desmoronou. E ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos, ela ficou apenas com 2 noras, sendo que uma delas ficou na terra. E ela voltou com uma
das noras, Ruth, para a terra dela. A circunstância da vida dela, a perda do marido, a perda dos filhos, transformou a sua identidade. Eu quero explicar-lhe isto. Às vezes as lutas, as dificuldades tornam-nos pessoas que verdadeiramente nós nem queríamos ser, mas a dor transforma-nos. A dor é de tal forma colocada na nossa vida que nós assumimos aquela identidade. Quando Noemi chega à terra dela, de novo, todos conhecem Noemi e dizem: Noemi, a Noemi voltou. Noemi, como estás? E ela diz assim às pessoas: não me tratem mais por Noemi, tratem-me por Mara. Mara significa amarga. Ela vinha com tanta amargura no coração dela por causa da perda dos filhos, por causa da perda do marido, por causa de todas as perdas que ela teve na vida, por causa de tanta dor. Ela própria muda o nome dela. Não me tratem mais por Noemi, tratem-me por Mara, porque a amargura encheu o meu coração. Que identidade ela assume? Ela assume a identidade da sua dor. Estão comigo, irmãos? Ela assume a identidade da sua dor. Eu já não sou mais doce, eu não sou mais agradável. A vida transformou-me numa pessoa amarga. Então eu agora quero que vocês me tratem por Mara. E ela muda a sua identidade. Mais tarde nós vamos ver como tudo isso muda. Não vamos ver, mas os irmãos vão ver, porque vão ler Ruth. Amém? Amém. Mas a mudança do nome dela correspondia à dor que ela carregava. Não permita que a dor transforme numa outra pessoa. Não permita que você de Noemi passe a ser Mara. Não permita que a dor lhe dê um novo nome. Não permita que a dor lhe tire a filiação de ser um filho de Deus. Outra situação que aconteceu foi a primeira cura que nós vemos na Bíblia. Está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 22, depois os irmãos podem ler. A primeira cura que vemos na Bíblia foi no deserto, onde estavam os israelitas, em que Deus transformou águas amargas em águas doces. Entenda, Ele tratou com a amargura. E em Êxodo, vamos ler 22 a 26, diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur. Andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Vê, irmão, Mara, amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhes um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Agora diga comigo: porque eu sou o Senhor que te sara. Veja que Deus tratou da amargura das águas e apresenta-se como Jeová Rafá, o que cura. A amargura pode tornar-se uma enfermidade. A amargura, quando está no coração das pessoas, pode mudar até a sua condição física. As pessoas têm muitas vezes muitos problemas de saúde que são identificados com uma causa. A causa é identificada como sendo da amargura que está no seu coração. Escute, Deus apresentou-se a este povo como Jeová Rafá. Deus quer curar isso do teu coração. Deus não quer que nós assumamos uma identidade que não nos pertence. Vou dar um exemplo rápido. Se você, vamos tentar um exemplo mais prático. Se você tiver cancro, você diz que é canceroso. Se você tem diabetes, você diz que é diabético, certo? Se você for alérgico ao glúten, você diz que é celíaco. Ou seja, de acordo com a enfermidade, com o problema, com a circunstância, você diz que é essa coisa. Estão comigo? O que é que estamos aqui a dizer? Não assuma essa identidade.
Não diga eu tenho essa enfermidade, eu sou esta pessoa. Não faça com que a dor, a enfermidade, o problema, o luto, a tristeza, alguém morreu, está de luto, sou enlutada. Não faça com que essa condição seja a sua identidade. Está comigo nesta manhã? Hoje nós temos que pensar o que é que nós estamos a dizer sobre nós mesmos, que identidade nós estamos a assumir, porque quando nós temos essa identidade, quando nós assumimos a identidade do problema, nós passamos a não conseguir alcançar as bênçãos de Deus. Porquê? Porque não nos vemos como filhos e filhas de Deus. Agora, então não tenha essa enfermidade. Você pode ter, mas não é. Está comigo? Você pode ter algo, algo que você está a lutar por algo, está a orar por um assunto, mas você não tem que ser essa pessoa. Mara, ou melhor, Noemi, assume a identidade de Mara por causa do que ela estava a sofrer. E nós não podemos assumir a identidade da condição que nós temos diante de nós. Precisamos de assumir a identidade de filhos e filhas de Deus. Você teve uma derrota na vida, você não é um derrotado. Você é um filho de Deus. Você tem ou teve uma doença que veio à sua vida, você não é um doente, você é um filho de Deus. Estão comigo? Onde estão os filhos e filhas de Deus hoje aqui? Quero levantar a sua identidade como filho de Deus, porque aquilo que Jesus fez com esta mulher foi dizer, esta é uma filha de Abraão. Não importa a condição, não importa como ela está, não importa a enfermidade, importa que ela é uma filha de Deus, ela tem direito à promessa, ela tem direito à cura, à libertação, à vida que eu tenho para lhe dar. Nesta manhã você é um filho de Deus, você tem direito à cura, à liberdade, não por algo que você fez, mas porque Jesus já fez tudo naquela cruz. Porque naquela cruz Jesus já venceu o inimigo, venceu as trevas, venceu os demónios, venceu a morte, venceu a enfermidade. Na cruz Jesus venceu. Quando Jesus morreu e ressuscitou, Ele venceu por si e por mim. Lá na cruz Ele disse, está consumada a sua vitória. A vitória de Cristo é a sua vitória. A vitória de Jesus é a minha vitória. Sou mais que vencedor porque Cristo alcançou para mim a vitória. Não por mim mesmo, mas por aquilo que Ele fez por nós. O interessante nesta mulher é que a sua postura e a forma como Jesus a trata restaura a sua identidade. Não sabemos como ela se sentia, mas sabemos que ela se mantinha ali, apesar de estar há 18 anos naquela condição. Jesus chama-a de filha de Abraão. Por outras palavras, Jesus troca o rótulo da dor por um nome de pertencimento. Ela era uma filha de Deus. Era uma filha da promessa, ela era herdeira, ela não era uma estranha, ela tinha direito à cura, à libertação, à restauração, ela era uma filha de Deus. Você ser um filho ou uma filha de Deus destrói qualquer rótulo que o inimigo lhe queira colocar. Diga assim comigo, se o inimigo quiser colocar rótulos na minha vida, hoje eu declaro que eu sou uma filha de Deus. Onde estão os filhos de Deus hoje aqui? Parênteses, irmãos, se vocês hoje não saírem daqui com aquela ideia que são filhos de Deus, vamos lá, quantos filhos de Deus estão aqui hoje? Sermos filhos de Deus destrói qualquer rótulo que o inimigo queira colocar na nossa vida. Você não é a doença, você não é a dor, você não é o problema, você não é a circunstância, você é um filho e uma filha. O filho tem direito àquilo que Jesus alcançou para nós na cruz. Efésios 2, 8, 9 diz que pela graça somos salvos por meio da fé e isto não vem de vós, é dom de Deus. A sua salvação, a minha salvação, não é por mérito próprio, irmão, é por dom de Deus. Não vem das obras para que nós não nos gloriemos, veio somente da troca divina que Jesus efetuou na cruz por nós. Nós não somos aquilo que nos feriu, nós somos aquilo que Cristo declarou sobre nós. A nossa identidade vem do sangue derramado por Jesus por nós e não do sofrimento que nós passamos nesta terra. Quero dizer isto e deixar registado isso no seu coração. A dor pode ter marcado a sua história, mas não necessariamente tem o poder de mudar a sua identidade.
Vou dizer de novo, a dor pode ter marcado a sua história. Pode. A dor pode ter marcado a sua trajetória, a dor pode ter marcado muitos momentos da sua vida, a dor pode ter marcado a sua história, mas não necessariamente tem que mudar a sua identidade, irmão. Isso é uma decisão sua. Veja como Noemi, ela própria alterou a sua identidade. Ela própria disse, eu já não sou Noemi, sou Mara, por causa da amargura. Você só muda de identidade, ou você só deixa de ser, ou você só deixa de viver como um filho de Deus se você assim permitir. Diga comigo, eu sou filho. Jesus, e este é o quarto ponto, Jesus toca nela e declara, estás livre. Quando Ele toca, irmão, algo muda na nossa vida, sim ou não? Quantos já receberam o toque de Jesus na sua vida? Algo muda, algo muda. Quando Ele fala, algo se endireita na nossa vida. A cura, no caso desta mulher, não foi um processo, foi um encontro. Ela encontrou Jesus e foi curada. Um encontro com Jesus gerou essa cura imediata. Então receba isto hoje. Há batalhas que podem ter durado anos. Há batalhas que podem durar 18 anos, como este espírito de enfermidade nesta mulher. Mas o encontro verdadeiro com a presença de Deus pode mudar tudo. Não ouvi nada. Há batalhas que podem ter durado anos, mas o encontro com Jesus pode mudar tudo. Pode mudar tudo. É só você assim o permitir. Esta mulher encontrou-se com Jesus, ele viu-a, reconheceu a fé dela nas promessas de Deus e esse encontro mudou a vida dela. Os fariseus levantaram-se para criticar o milagre, mas Jesus respondeu. E agora vamos ver o versículo 15 e 16 de Lucas 13. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse, hipócrita, no sábado não desprende a manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? Nestes versículos, veja isto. Jesus identifica a condição desta mulher como uma prisão. Ela não estava literalmente presa, certo? Mas ela estava presa a uma condição. A dor aprisiona a alma, o corpo e também o espírito. Chamou-a filha de Abraão, ou seja, reforçou que ela era herdeira da promessa. Jesus sabia há quanto tempo ela estava naquela condição. Deus sabe todas as coisas e conhece todas as nossas lutas. E Jesus identifica o problema, ou a fonte do problema, Satanás. E é Satanás que aprisiona as pessoas através da enfermidade, da opressão, da depressão, do luto, da amargura, da tristeza, do ódio, da vingança. Você tem que saber que existe um inimigo. Existe ou não? A Bíblia diz que o ladrão, que é o inimigo, não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para lhe dar vida e veio para lhe dar uma vida com abundância. Há um libertador, há um salvador que é Jesus. 1 de João capítulo 3 e versículo 8. 1 de João 3, 8. Vamos ler juntos. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Agora, diga comigo, para isto, o Filho de Deus se manifestou. E agora, elevem um pouquinho a sua voz e diga, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Seja qual for, seja opressão, depressão, bruxaria, seja o que for, Jesus se manifestou para destruir as obras do inimigo. Seja o que for, seja a enfermidade, seja a opressão, seja depressão, seja a amargura, seja o que for. Jesus manifestou-se e destruiu toda a obra do diabo. Quero dar-lhe o último ponto, que quando Deus levanta alguém, a visão dessa pessoa muda. Depois do milagre, os religiosos criticaram, mas Jesus respondeu, esta é uma filha de Abraão e eu vim para libertar. E agora quero que os irmãos possam colocar-se um pouco na pele daquela mulher. Repare que uma mulher encurvada há 18 anos teria certamente o seu olhar preso ao chão. Sim ou não? Provavelmente o seu olhar estava preso ao chão. Ela não conseguia olhar para o céu. Ela não podia vislumbrar o futuro. A dor tinha deformado o seu corpo. Mas eu quero dizer-lhe isto.
A dor deformou o seu corpo, mas não removeu a sua fé. Durante o toque de Jesus, levantou-a, e quando ela se levanta, a visão dela muda. Ela, de olhar para o chão, ela passa a ver todas as coisas. Sabe, a sua visão muda quando Jesus toca em si. Durante 18 anos, aquela mulher viveu com os olhos presos ao chão. A dor dela não só pesava, entenda isto, a dor dela não só pesava, como começou a moldar a visão dela. Há 18 anos, ela somente via o imediato. Ela só via o que estava ali. Ela só via o peso, ela só via a rotina, ela só via a dor. Quando se olha sempre para baixo, perde-se a perspectiva. O mundo fica mais pequeno. A vida restringe-se à sobrevivência. Ela não via claramente o rosto das pessoas. Ela não via a luz do sol na mesma posição que os outros viam. Ela não via o tempo a mudar. A dor encolheu a perspectiva que ela tinha do mundo. Quando o olhar está sempre para baixo, a posição em si fala. Quando o seu olhar está sempre para baixo, a posição que você toma, a posição que você carrega em si, fala consigo. E diz, não tenhas expectativas. É assim que vai ser para sempre. Esta é a tua condição. Isto é o que tu és. Esta é a tua rotina. Esta é a tua dificuldade. Este é o teu problema. Esta é a tua circunstância. Não estejas a pensar que vai mudar. Esta é a tua circunstância. Este é o teu problema. Esta é a forma como vais viver para sempre. Olha, tu não consegues. Só vês o que vês. Não dá para ver mais nada. Ela perde a visão do futuro. Ela perde a visão do que poderá ser um dia. Se você e eu deixarmos que as circunstâncias nos carreguem, que o peso sobre as nossas costas nos carregue, você perde a perspectiva de futuro. Você perde a perspectiva do que pode acontecer. O mundo, a forma como vê o mundo, torna-se pequena. Estão comigo ainda? Muitas dores não trazem só sofrimento, elas educam as pessoas para pensar pequeno, para viver sem expectativa. Mas esta mulher é endireitada por Jesus. Diga glória a Deus. E Ele devolve-lhe a oportunidade de viver com os olhos fixos no céu e nas promessas de Deus. Hebreus 12:2 diz-nos onde nós temos que ter os nossos olhos fitos. Diz, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Diga comigo, eu tenho que olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da minha fé. Ou seja, é por meio dele que a minha fé começa. Ele é o autor da minha fé. É por meio dele que a minha fé começa. E também é ele que vai aperfeiçoar dia após dia. Colossenses capítulo 3 e versículo 2. E o grupo pode subir, por favor. Colossenses 3:2. Diz assim, digam comigo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Para onde temos que olhar? Para Jesus. Em que é que temos que pensar? Nas coisas de cima. Veja que aquela mulher não tinha perspectiva para aquela mulher fisicamente falando, ela olhava para o chão. Mas emocionalmente, espiritualmente, nós muitas vezes carregados com tantos pesos, também não conseguimos olhar para cima. Quantos já tiveram essa experiência? Que a circunstância não nos permite ver Jesus. A circunstância oprime-nos ao ponto de nós não termos fé. A circunstância é de tal forma forte, a enfermidade é tal forma forte, que nós não conseguimos olhar para Jesus. Diga a alguém que está ao seu lado, hoje é o dia de sair dessa prisão. Para terminar, irmão, veja a resposta desta mulher à cura. Diz o versículo 13. Então ele pôs as mãos sobre ela, logo ela se endireitou e glorificava a Deus. A resposta espontânea desta mulher foi adoração.
ela começou a glorificar a Deus. Eu quero dizer nesta manhã, a dor não é a sua identidade. Diga comigo, a dor não é a minha identidade. Jesus veio para nos libertar das obras do diabo. Nós não temos que viver escravos da dor, da enfermidade, do medo, da depressão. E Jesus hoje está aqui para libertá-lo. Eu não sei o que tem carregado as suas costas. Eu não sei o que tem colocado fisicamente ou emocionalmente ou espiritualmente as suas costas vergadas. Eu não sei que peso você tem carregado de culpa, de medo. Mas hoje Jesus quer endireitá-lo. Jesus hoje quer endireitar-te. Jesus quer dar-te uma nova oportunidade. Jesus quer dizer-te, tu és um filho, uma filha de Deus. Vou colocar-te de pé. Vou-te dar uma nova história. E da falta de perspectiva que tu tens hoje, Deus quer dar-te uma perspectiva e um vislumbre do futuro. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus não são comparados aos nossos pensamentos. Que os pensamentos de Deus para nós são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Aquilo que tu pensas quando estás vergado, aquilo que tu pensas quando estás com o peso nas tuas costas, aquilo que vem à tua cabeça quando a dor é demasiada, quando o choro não te permite ver mais nada, Deus quer libertar-te desse lugar. Aquilo que tu pensas quando estás numa posição como aquela mulher estava há 18 anos, o que te passa pela cabeça nesse lugar não é aquilo que Deus quer para ti. Porque os pensamentos de Deus para ti são pensamentos de paz, são pensamentos para te dar futuro e para te dar esperança.